Bom dia, irmãos queridos. Hoje eu quero meditar com vocês um texto da Palavra de Deus, se encontra lá no Antigo Testamento, no livro de Neemias, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu vou ler o versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a Palavra de Deus: Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, um árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalá e Gesem mandaram dizer: Vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais um muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isto, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei-lhe dizer-lhe: De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é o que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Irmãos queridos, eu quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre as estratégias do inimigo, do diabo, para paralisar a obra de Deus. Infelizmente, existem pessoas sem discernimento, com índole duvidosa, que são usadas pelo inimigo de nossa alma para tentar desestimular os obreiros que estão trabalhando na seara. Esse tipo de pessoa não trabalha e não gosta de quem trabalha e não quer deixar quem trabalha fazer o seu trabalho. Isso me remonta a este texto que eu acabei de ler do profeta Neemias. Neemias foi homem escolhido por Deus, chamado para uma grande obra. No processo de reinstalação do povo judeu que estava voltando do exílio da Babilônia, Neemias foi escolhido por Deus. Ele era o copeiro do rei, mas ele ficou extremamente sensibilizado com as notícias que vinham daquelas primeiras pessoas que estavam chegando em Jerusalém e encontrando terra arrasada. Ele foi sensibilizado então e conversou com o rei, e o rei, tocado por Deus, o autorizou. Mais do que autorizou, o rei o imbuiu desta tarefa de reconstruir os muros, as fortificações da cidade, e lhe deu recursos, provisões e povo para fazer esta obra. Ele tinha então uma grande tarefa de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Neste mesmo tempo, o inimigo também levantou oposição feroz, representada aqui por 2 homens de estirpe pagã que habitavam na região de Jerusalém, um homem chamado Sambalá e um outro chamado Tobias. Tobias e Sambalá eram agentes do inferno, tentando desestimular, atemorizar, distrair Neemias em sua obra. Depois de várias tentativas, no capítulo 6, nós somos informados que eles tentaram marcar uma audiência com Neemias para tentar demovê-lo, distraí-lo, retirá-lo daquilo que ele estava fazendo. Nestes 9 versículos que nós lemos aqui nesta manhã, a gente pode pontuar rapidamente 7 tentativas do inimigo em paralisar a obra de Deus. O primeiro delas é distrair os obreiros. A obra do Senhor tem o seu começo, meio e fim. Muitas vezes nós estamos no meio, e no meio da obra, irmãos, talvez seja o momento, a situação mais perigosa, porque é no meio da obra que nós podemos superestimar, achar que tudo está indo muito bem
e deixar de vigiar e de orar, ou podemos nos desanimar, achar que ainda falta muito e desistir. E Satanás usa as suas artimanhas para tentar nos distrair, tirar o foco, tirar o objetivo que Deus plantou em nosso coração de fazer a sua obra. Foi isso que Sanbalá e Tobias tentaram quando convidaram insistentemente por 5 vezes a Neemias a deixar a posição onde Deus havia colocado, para levá-lo a uma distância de cerca de 50 quilômetros de Jerusalém, naquela região ali, daquele vale do Ono, onde talvez facilmente ele poderia ser ali vítima de uma emboscada. É assim que Satanás age também. Ele tenta distrair os obreiros. A segunda tentativa do diabo é de dialogar com os obreiros, conversar, manter diálogo. Tobias e Sanbalá queriam conversar com Neemias. Neemias não aceitou a proposta de diálogo. Hoje, na pós-modernidade, essa palavra é muito usada pela sociologia, filosofia, diálogo. As religiões precisam dialogar. Nós precisamos dialogar com a esquerda, com a direita. Nós precisamos dialogar com os progressistas. Nós precisamos dialogar com gente que pensa diferente de nós. Nós precisamos dialogar com os inclusivistas. E desta forma, tentando colocar o fermento do mal dentro da obra de Deus. Não vamos vacilar. Nós não dialogamos com o inimigo. Nós oramos a Deus e pedimos a Deus para tratar com eles. Terceira tentativa foi praticamente fazer mal aos obreiros. E Neemias percebeu isso quando ele registra aqui no seu livro, no versículo 2, porém intentavam-me fazer mal. Deus dá discernimento aos seus servos quando eles percebem as armadilhas, as sutilezas de Satanás em tentar distrair-nos, dialogar-nos, mas com a intenção no coração de nos provocar dolo, mal. Esta é uma tentativa do diabo em paralisar a obra de Deus, introjetar o seu veneno da maldade. Quarta tentativa que a gente vê no texto aqui é tentar vencer os obreiros pelo cansaço. Ele foi lá uma vez, convidou e não quis, não aceitou. Eles voltaram uma segunda vez, também não aceitou. Uma terceira, uma quarta, uma quinta vez. Quem sabe pelo cansaço de tanto a gente insistir, assim pensa o inimigo, de tanto a gente insistir, uma hora ele cede. Quantas lutas vêm, irmãos, uma atrás da outra, na tentativa de demover o obreiro, o missionário que está no campo, na tentativa de demover o plantador de igreja, na tentativa de demover o revitalizador de igreja, na tentativa de demover o pastor, o conselho, o presbítero, os presbíteros que estão imbuídos em uma grande obra, em paralisar a obra de Deus, tentando vencê-los pelo cansaço. Uma quinta tentativa é paralisar a obra de Deus, falando mal dos obreiros. Ora, se nós não conseguimos, com argumentos, bloquear esta obra que está sendo feita, vamos assassiná-los moralmente, vamos destruir a sua reputação, vamos espalhar boatos, vamos escrever uma carta aberta, como foi escrita aqui, uma carta aberta, numa tentativa de chantagear, que já vai ser a sexta tentativa de Satanás, chantagear os obreiros. Vamos fazer-lhes mal pelas costas, difamando-os, caluniando-os, injuriando-os, articulando dossiês e coisas desse tipo, desse nível maquiavélico, para assassiná-los moralmente, porque se eles forem assassinados moralmente, acabou, ninguém mais vai apoiá-los. Ninguém mais apoiará Neemias se nós conseguirmos convencer os seus irmãos, os seus conservos, de que ele é uma pessoa má. Essa é a tentativa de Satanás, e muita gente dá ouvidos a essas ondas de boatos sem ir lá na fonte, como diz as Escrituras, confrontar e desmistificar e trazer a verdade à tona, porque a Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado.
A sexta tentativa, já adiantei, é chantagear os obreiros. Ora, Neemias, se você não nos atender, nós vamos espalhar um boato que você está querendo ser rei e tomar o lugar de quem é o rei de fato. Isso é chantagem, irmãos. Quantas pessoas às vezes usam chantagens financeiras para tentar paralisar a obra de Deus. Pessoas que dão dízimos, pompudos, porque Deus lhe colocou numa condição privilegiada, e muitas vezes eles usam desta condição para chantagear os obreiros, dizendo: se não fizer do meu jeito, eu tiro meu dízimo. Se não fizer desse jeito, eu não faço minha doação, minha contribuição. Chantagem. Nós não dependemos da provisão, nós dependemos do provedor. Sétima tentativa de destruir, de paralisar a obra de Deus: atemorizar os obreiros, colocar medo no coração deles, de tal forma que o medo os torna então presa fáceis do predador. Você que está vendo esse vídeo, se é um obreiro de Deus como eu, se é um plantador, se é um revitalizador, um evangelista, se está no campo aí, se está lutando com dificuldades terríveis, talvez ninguém esteja sabendo, creia, Deus é contigo. Foi isso que ele disse lá para Josué: não temas, não te mandei eu, não te chamei, eu sou contigo. Deus é conosco, irmãos. Vamos manter firmes na obra de Deus. Não vamos nos atemorizar diante da pressão dos homens, seja fogo amigo ou inimigo. Vamos manter firme nossa posição diante de Deus. Ele vai nos honrar. A Bíblia fala que os covardes não são aptos para entrar no reino de Deus. Está lá em Apocalipse 21, os covardes, os tímidos ficaram de fora. Deus não nos chamou e não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder, de temor e de tremor na sua presença. Não paralise a obra de Deus. Não aceite, não permita que o diabo use suas artimanhas para paralisar a obra de Deus. Avante! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus disse: os portais do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deus te abençoe. Vamos fazer a obra de Deus.